Meu nome é Andréa Machado, eu tenho 34 anos, jornalista formada na faixa. Atualmente eu trabalho na Câmara de Vereadores de Niterói com um vereador e fazendo a parte de mídias sociais dele. Eu resolvi ser jornalista, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, se eu não me engano. E, sinceramente, assim, não lembro muito por quê. Foi a primeira profissão que eu quis e não mudei desde então. Sempre, assim, gostei muito de ler, escrever, gostava de brincar de jornal. Eu lembro que tinha um avô de uma amiga minha, que quando a gente saía da escola, a gente ia para casa dele, ele colava jornais na parede. E aí eu achava aquilo o máximo. Então era uma coisa de escolinha com jornalista, mas então eu gostava de brincar, de ler aqueles jornais, de recortar. Então a minha paixão veio meio assim da infância e aos 12 anos eu resolvi que eu queria ser jornalista. Eu entrei na faculdade em 2000, no segundo semestre, e logo assim foi muito bacana porque já me identifiquei com uma turma, mas amigas são minhas amigas até hoje, a gente seguiu juntas. E eu lembro que uma coisa assim, logo no primeiro semestre eu tive aula com Ivan Proença, que todo mundo falava que era, né, um carrasco e tal. Então foi aquele medo da disciplina. E foi muito bacana que a gente foi, eu lembro que a gente foi assistir Antígona, a gente foi num teatro, a gente foi no Museu do Índio. Então, assim, coisas que me marcaram bastante, né? Na faculdade, se eu não me engano, em 2002, eu comecei a fazer meu primeiro estágio. Foi um estágio de comunicação interna numa empresa pública, na CBTU, e foi legal, assim, foi pouco tempo, mas foi bem marcante, que é a primeira experiência profissional, né, de como você saber se vestir, se portar, conhecer pessoas, foi muito interessante. E logo depois eu passei pelo processo seletivo da Folha Dirigida, e eu fiquei 4 anos lá, 4 bons anos, foi um aprendizado, assim, para mim, maravilhoso. Eu fui pro Dia. Então, assim, toda a minha experiência na Folha Dirigida foi muito importante, porque quando eu fui pro Dia, eu fui para fazer a coluna de concursos, que era o tema que eu trabalhava na Folha. Então, eu fiquei no Dia uns 2 anos e meio, se eu não me engano, na economia. Então, por mais que eu fizesse a coluna de concursos, né, eu estava dentro, né, do chapéu da economia, da história. Então, tudo que vinha de economia a gente tinha que fazer e foi um aprendizado muito grande, que era um tema que eu não tinha muita proximidade. E economia popular é muito legal, assim, você lidar com as pessoas, ter a noção, né, do que realmente impacta no bolso. Para mim foi um aprendizado muito grande. Em 2009 eu fui para o Extra, também para a história de economia, e aí veio tudo, né? Então você aprende a fazer de tudo. Eu sempre fui repórter lá no Extra. Chegou um certo momento que eu comecei a fazer a pauta da editoria. Então eu chegava mais cedo do que todo mundo, eu lia todos os jornais, fazia uma ronda em todos os sites e determinava o que cada repórter ia fazer. Então foi um outro aprendizado muito grande que eu tive, de aprender também a lidar mais ainda com a equipe. E eu adorava, e chegava estagiário, sentava, conversava. Acho que essa troca é muito importante na profissão. Ainda mais para quem está começando, você, né, alguém que te receba e aceite trocar isso com você, eu adorava. Então assim, na época ainda do Extra, eu também tinha uma coluna dentro da economia, que era uma coluna de consumo, que era uma área que eu gostava muito dentro da economia, que era consumidor. Então eu fazia Compre Bem, que é uma coluna de dicas de produtos, mas como você economizar, descontos, essas coisas, né? Era uma área que eu tinha bastante interesse. E foram quatro bons anos, às vezes ele faz matérias especiais. E eu fiz uma matéria especial, uma série com uma família lá na economia, que era uma família toda endividada. Estavam no vermelho mesmo, um casal, 2 filhos pequenos. E aí eu acompanhei essa família durante 1 ano com um economista da FGV e a gente conseguiu no final de 1 ano tirar a família do vermelho. Então a gente ia lá todo mês, porque eles moravam em Itaguaí. Então todo mês eu ia na casa deles junto com o economista, botava tudo na mesa, vamos lá, o que vocês fizeram esse mês? Onde a gente vai cortar? O que tem que cortar para o mês que vem? Muda aqui, mexe, vamos pedir refinanciamento da dívida no banco. E ele era militar, cheio de empréstimo consignado. Nossa, a gente conseguiu ao final de 1 ano. Eles fecharam aquele ano, sabe, no verdinho lá, não tinha vermelho, com dinheiro ainda de sobra. Então foi uma coisa assim bem legal. Hoje eles estão morando em Salvador, tenho eles lá no Facebook, de vez em quando eu vejo e parece que eles estão bem de vida, graças a Deus. Até que eu resolvi dar uma mexida na vida, mudar um pouquinho, e aí eu saí e fui para uma assessoria de imprensa. Era uma experiência que eu não tinha tido até então, só tinha tido aula na faculdade, mas eu achava que eu queria passar por isso, aprender, ter uma coisa diferente, que eu já estava assim, começando a ficar um pouco cansada daquela rotina de redação, e fui para a assessoria de imprensa. Foi uma experiência muito bacana conhecer esse outro lado, que eu só conhecia por contato com os assessores, mas eu efetivamente nunca tinha trabalhado.
Só que ao mesmo tempo para mim foi um choque, um pouco assim, de estar do outro lado e ver como às vezes lidam com a redação. E eu tenho assim, o sangue corre aqui dentro, é de redação, não tem jeito, é o de jornalista ali mesmo, do dia a dia. Então foram 4 meses de experiência e para mim bastou. Depois de 4 meses eu pedi demissão, um período sabático. Eu falei, bom, eu vou repensar a minha profissão, ver o que eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar. Durante ainda a assessoria, uma amiga minha falou, André, eu vou fazer um curso de mídias sociais, quer fazer comigo? Eu falei, poxa, bacana, vamos. Daí eu fiz o curso até na faixa com a Franciele, foi um curso super bacana que me abriu assim, novos horizontes. Então quando eu parei de trabalhar, eu comecei a focar nisso, fiz vários cursos de mídias sociais, tendo uma experiência bacana que agora eu estou trabalhando com o que eu realmente resolvi seguir. Só que até antes de eu começar efetivamente a trabalhar, depois que comecei a fazer os cursos, eu já comecei a pegar uns freelas. Então eu administro algumas contas de Facebook e Instagram de alguns clientes, assim, pessoas que foram chegando no boca a boca. Então estou super feliz, assim, realizada, porque eu estou trabalhando dentro do jornalismo, né, e numa área nova que eu escolhi atuar. Muita pena do que está acontecendo hoje em redação de jornal. Porque, na verdade, como quase toda a minha carreira foi em redação, eu fico muito triste com o que a gente vê, muitas demissões. Mas ainda assim eu não acredito nessa coisa que às vezes falam que o jornalismo vai morrer, não. Ele se transforma, então a gente vê hoje que a internet está aí muito firme, muito forte, as mídias sociais estão ganhando um espaço absurdo, então assim, a gente tem que se readaptar, né? Tem que reaprender. Foi um pouco do que eu estou fazendo, eu resolvi fazer, bom, vou mudar, o que eu vou fazer, e enxerguei esse novo caminho das mídias sociais. Uma dica para quem está começando agora, né, quem está saindo da faculdade, caramba, tem que investir em você, estudar, fazer cursos, porque a faculdade nos dá uma noção bem geral do que a gente vai encontrar, né, pela frente, mas o dia a dia ali, a rotina mesmo, seja dentro de uma redação de jornal, numa assessoria de imprensa, ou mesmo trabalhando de casa, home office, você precisa estar sempre antenado e atualizado. Então, uma coisa até que assim, eu senti muita falta é que durante o meu período de redação, eu não tinha tempo de estudar. Então, depois que eu mudei, né, de vida e tal, eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Isso é muito importante, né? Estar sempre atualizado, networking, fundamental, você ter sempre contato, manter contato com as pessoas. Eu tenho amigos desde o meu primeiro estágio, do meu primeiro trabalho, então assim, eu mantenho. E não é simplesmente por uma obrigação de interesse, de manter, nada disso, porque assim, é verdadeiro, e isso é muito importante você ter amigos. No meio do jornalismo, a indicação, o seu conhecimento, né, o que você sabe, alguém, lembrei do fulano, lembrei do ciclano, isso é muito importante, né, porque tem os processos seletivos e tal, que são difíceis e super concorridos, e tem que fazer, eu acho que todo mundo tem que passar por isso, mas a gente chega um certo momento que as pessoas começam a lembrar de você pelo seu trabalho, entendeu? Então, assim, mantenha sempre os contatos atualizados, mantenha-se presente, atualize-se com cursos, não deixe assim, sabe, acalmar, passei, acabei com a faculdade, estou num estágio e estou acomodado, não. Acomodado não combina com jornalismo, tem que estar sempre atualizado, trabalhando muito. E assim, tá numa área, faz cursos de outras também, entendeu? Não fica focado só naquilo ali, não. Tenta aprender a profissão de um modo geral, uma coisa bem mais ampla. Assim, com certeza, vai ter muito sucesso.